Oi, mulher, bom dia. Muito bem-vinda ao nosso tempo com Deus, ao canal Mulher com Propósito, ao nosso dia 42, o último capítulo do livro, capítulo bônus. O que vocês acharam, hein? Eu já tô ansiosa, animada, com vontade de viver tudo de novo. Foi tão bom, meninas, viver tudo isso com vocês. O tempo passa, né? Mas a gente escolhe se a gente quer passar esse tempo aprendendo, se desenvolvendo. Que bom que Deus nos dá a chance de escolher, né? Meninas, o dia 42, ele fala sobre a armadilha da aprovação. Provérbios 29 e 25 diz: é perigoso preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, então está segura. Meninas, é tão forte esse tema para nós, é tão importante, é tão necessário. Nós somos mulheres e nós temos algumas peculiaridades. E certamente entre essas peculiaridades está a necessidade que nós temos de aprovação. Então eu preciso hoje, através desse livro, te fazer algumas perguntas que eu também faço para mim, com certeza. Aprendo muito. Não estou aqui para ensinar vocês, mas para aprender junto com vocês. Tu, eu, nós estamos em busca da aprovação de quem? Em quem é que nós estamos buscando? Quem que nós queremos que nos dê aprovação, meninas? Essa pergunta é tão importante que a gente faça. Nós aprendemos desde o começo do livro que Deus, ele nos criou com uma necessidade de relacionamento. E isso, meninas, nos traz o desejo de ser amada, de ser apreciada. A gente anseia pertencer, se encaixar. A gente deseja a aprovação, a aceitação das pessoas. Nas pequenas decisões, nas roupas que vestimos, no corte de cabelo que a gente escolhe. Nas decisões grandes também. Nós somos muito influenciadas pelo que as outras pessoas pensam de nós. E não há nada de errado nisso. Contudo, o nosso desejo por aprovação. Nós precisamos entender que é impossível agradar a todos. Ontem nós estudamos sobre a inveja. E do outro lado da inveja está a busca por aprovação. Nós não precisamos ser como as pessoas são para ser felizes. E nós não precisamos que todas as pessoas gostem de nós também. Tanto a inveja quanto a aprovação, elas vão te impedir de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. E isso é a única coisa que nós não podemos permitir que nos aconteça. Nós não podemos ter medo da desaprovação, de ser criticada, de ser rejeitada. O autor diz que esses medos são o principal motivo que leva pessoas a se desviarem do caminho que Deus planejou para elas. E é uma ferramenta poderosa e favorita de Satanás para distrair as pessoas. Não deixe que esse medo
te impeça de fazer a coisa certa. Nós precisamos usar a liberdade que Deus nos deu, meninas. A liberdade que Deus nos deu. Não deixando que o medo da desaprovação nos impeça de fazer tudo aquilo que Deus deseja para nossa vida. Nós devemos sim considerar os sentimentos dos outros. Nós devemos sim fazer o máximo para viver bem em sociedade. Mas nós precisamos entender que antes de agradar aos homens, nós precisamos agradar a Deus. Nós não podemos nos enganar, achando que seremos felizes quando conseguirmos que todos gostem de nós. Nós não podemos viver sobre essa pressão. O autor traz alguns perigos que nós encontramos em buscar a aprovação de todos. Então, o primeiro perigo diz assim: buscar a aprovação das pessoas faz que me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Meninas, nós fomos planejadas para agradar a Deus. Deus quer nos vendo ser aquilo que Ele sonhou para nós. E isso muitas vezes não vai agradar as pessoas. Não vai. Mas Deus, Ele está interessado em ser agradado com as nossas atitudes. E é isso que nós devemos pensar. Será que nós temos agradado a Deus, feito a vontade de Deus? Ou temos nos desviado para agradar pessoas? O segundo ponto diz que buscar a aprovação das pessoas impede a minha fé de crescer. O medo de desaprovação impede a gente de correr riscos na fé. Nós precisamos, meninas, correr riscos para que a nossa fé cresça, se desenvolva. E muitas vezes a gente não dá um passo em direção a Cristo porque tem medo do que as pessoas vão pensar de nós, família, amigos, talvez o desprezo, do deboche. O autor diz que nós não devemos permitir jamais que alguém interfira no nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos estar ligadas a Cristo e não deixar que a opinião dos outros tenha tanto espaço na nossa vida. Qual é a opinião que mais importa para ti? A opinião que mais deve importar é a de Deus. A única necessária. O terceiro ponto que o autor traz é que buscar a aprovação de pessoas leva a outros pecados. Então, meninas, geralmente, quando a gente cede no que os outros pensam de nós, nós vamos ceder em outras situações também. O autor traz a história de Rúben, irmão de José, que concordou com os irmãos, depois ficou escravo daquela decisão. Arão, que fez um ídolo. Sansão, que quebrou o voto com Deus para agradar a sua namorada. Pedro, que negou Jesus porque temeu o que os outros iam pensar dele. E o próprio Pilatos, que sabia que Jesus não era culpado, mas permitiu que ele fosse crucificado, porque não queria que a multidão o desaprovasse. Nós precisamos ser honestas em todas as situações, não ceder à pressão. O autor nos convida a fazer uma pausa e a confessar a Deus quão covardes nós somos. Quantas vezes
Nós negamos nosso compromisso com Cristo, as nossas crenças, os sonhos que Ele nos deu, para não desapontar nossos amigos, nossa família. Mas Deus, Ele quer que os nossos amigos também confiem nele e incentivem a nossa caminhada. Um outro ponto que o autor traz diz que buscar a aprovação de pessoas nos leva à hipocrisia. A hipocrisia descreve atores no palco que representavam diversos papéis, usavam máscaras diferentes para cada cena. E nós, meninas, quando nós buscamos a aprovação de pessoas, nós vamos usar máscaras para agradar as pessoas. Uma máscara na igreja, uma em casa, uma no trabalho. Nós vamos nos esconder por medo, para sermos aceitas, para seguir o politicamente correto. Não é isso que Deus espera de nós. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Deus, Ele quer te usar, mas Ele precisa que tu te liberte do medo da desaprovação. Não relute em compartilhar a mensagem de Deus. Ele quer usar a tua vida, o teu testemunho, e isso é um privilégio. Mas o inimigo de Deus, ele tem usado o medo da rejeição para silenciar a nós. Ele não quer que a gente partilhe. Então, meninas, nós precisamos que Deus nos livre desse medo. Como que nós podemos, então, ser libertas? Qual que é a cura? Como que a gente consegue vencer essa busca por aprovação? Primeiro, lembre-se de que nem mesmo Deus consegue agradar a todas as pessoas. Nós também não conseguiremos. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, de acordo com a sua circunstância. E nem mesmo Deus pode agradar a todos, é impossível. Ainda que isso fosse possível, não seria uma boa ideia. É necessário que tu tenha convicções, princípios, que esteja disposta a oferecer, a defender. Outro ponto, menina, lembre-se de que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade, ela é uma decisão. E o que as pessoas pensam de ti não pode roubar a tua felicidade, a não ser que tu permita. O nosso planeta, ele é caído. As pessoas, nós, eu, tu, nós vamos desaprovar outras pessoas, nós vamos questionar, mas isso não pode permitir que outra pessoa seja devastada. E nós devemos cuidar também, para não atrapalharmos o propósito de Deus na vida das pessoas. Pare de gastar a tua energia em algo que nunca vai acontecer. Não tente agradar a todos. Peça que Jesus te liberte do peso da culpa, do ressentimento, da pressão, do materialismo, dos vícios, do medo, do excesso de trabalho, da desaprovação. Jesus quer te dar paz interior. E isso é o que nós precisamos para ter a certeza
de que somente Deus pode suprir as nossas necessidades. Somente Deus pode nos fazer verdadeiramente felizes. Nenhuma outra pessoa no mundo tem essa capacidade. Não tem como. Mas Deus disse que nunca ia te esquecer, nunca ia te abandonar, nunca ia te rejeitar. E essa verdade é uma verdade sólida, verdadeira, firmada na rocha, e que tu pode ter segurança de que vai se cumprir. Lembre-se que agora o que parece muito importante é somente temporário. Coloque as circunstâncias à luz da eternidade e perceba que não é tão importante assim. Opiniões que uma vez eram importantes, hoje não são mais. Então, nós precisamos apenas entender que é o julgamento de Deus, é a vontade dele que deve prevalecer. Lembre-se também de agradar a apenas uma pessoa. Se o que tu está fazendo está agradando a Deus, então tu está agindo certo. É isso que importa. É isso que verdadeiramente importa. Lembre-se também que um dia tu vai prestar contas da tua vida a Deus. É a Ele que nós vamos prestar contas. E quando a gente lembra disso, a gente muda completamente a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. Lembre-se que Jesus te mudou para ser tu mesma, não outra pessoa. Essa é uma verdade importante que Deus quer que tu cumpra o propósito para o qual Ele te criou. Essa vai ser a pergunta da eternidade. Que resposta nós vamos dar a Deus? Será que nós conseguimos viver a vida que Deus designou para nós? Ou será que nós temos vivido a inveja, o desejo de ser como os outros? Ou temos vivido o desejo de ser aprovadas pelos outros? Meninas, são armadilhas sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas da caminhada com Deus. Que nós possamos começar hoje a desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. O autor finaliza esse capítulo com um ponto para refletir. A felicidade é uma escolha minha. Não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Para memorizar, ele deixa Salmos 27:10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E para refletir, que opinião é mais importante para mim? A gente possa pensar sobre isso, responder essa perguntinha. Entender por que estamos aqui, a maneira como fomos criados, planejadas, para agradarmos a Deus, para fazer parte da sua família, para sermos semelhantes a Cristo, para servi-lo e para cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe, meninas, é uma longa caminhada. Uma caminhada que vai durar a nossa vida toda, mas que começa com um primeiro passo, que começa com uma decisão que a gente pode tomar hoje e amanhã e depois de amanhã de novo, porque é necessário que a cada dia a gente faça essa escolha de fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça.
somente o que Deus deseja que a gente faça. Agradar somente a Ele. Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, a Te agradar, a Te bendizer, a Te adorar, a nos esforçarmos, Pai, somente e apenas para viver o Teu plano para a nossa vida, os Teus propósitos. Perdoa as nossas falhas, a nossa inveja, a nossa falta de fé, a necessidade que temos de agradar pessoas. E nos ajuda, Pai, a querermos Te agradar somente ao Senhor, somente ao Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas faltas e nos abençoa nesse dia. É o que te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração, fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã para mais uma meditação. Já me conta aqui se tem algum livro que tu quer que a gente estude juntas. Se tu gosta das meditações longas. Se podemos voltar para as curtinhas, pelo menos por um tempo. Me conta. Vamos seguir caminhando juntas, em direção ao céu, mais perto de Deus, do plano dele para nossas vidas. Amém? Amém. Até amanhã.